Glória a Deus. Eclesiastes 3, versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Eu gostaria de falar hoje sobre uma palavra, talvez a mais usada para desculpa de muitos cristãos. O termo no português, que vem do latim, tempus, derivado do grego, que significa decepar, cortar, dividir algo que era maior. Parece que se encaixa muito bem no que acontece na vida das pessoas. Porque quando nós pensamos no tempo, uma das maiores desculpas que as pessoas dão, os cristãos dão, e as pessoas dão para não procurar os caminhos de Deus, é o tempo. Porém, as pessoas dizem que não tem tempo, Porém, quando Deus fez o ser humano, quando Deus fez o homem, é interessante que Deus estava fora do tempo. E Ele cria corpos celestes, planetas, e dá uma rotação para tudo isso, para que o homem pudesse contar o tempo. Então, a rotação completa da Terra é 24 horas. E 24 horas foi o tempo que Deus escolheu para que fosse um dia e uma noite, ou seja, um dia completo, da maneira de como nós conhecemos hoje, o tempo de 24 horas. E se Deus concedeu esse tempo, significa que esse tempo, ele é o suficiente para que você possa fazer, pelo menos, 3 coisas que eu vou citar: buscar a Deus, e no seu total, isso diz respeito à obra, estudar a Bíblia, ter compromisso com Deus, tudo isso, cultuar a Deus. Ora, cuidar da tua família, passar um tempo com a tua família, ok? Certo? E isso abrange você cuidar dos seus filhos, você levá-los para passear, você ver os seus filhos crescer, passar os seus valores para ele e trabalhar. É o suficiente para que você possa fazer essas 3 coisas. Aí eu pergunto para você: o que as pessoas andam fazendo com o seu tempo? O que eles fazem? Você sabia que quando nós pegamos o tempo de 24 horas e nós tiramos 8 horas para colocar o tempo que uma pessoa dorme, sobra-se 16 horas. Se eu colocar aqui para uma pessoa que trabalha mais 8 horas, vai sobrar mais 8 horas para ela, ok? 8. Se eu colocar os dias úteis que eu estou colocando, 5 dias, então você coloca 5 vezes 8, 40, Bom, então ela tem 40 horas na semana inteira. Se eu pegar sábado e domingo, e eu tirar do sábado 24 horas, eu tiro 8 dormindo, sobra-me 16. Então, se eu pegar do domingo mais 16, são 36. 36 com 40 horas vai dar 70. 36 com 40 vai dar 76 horas sobrando, Aí eu fico pensando assim, querido: 76 horas é o tempo que te sobra, Se nós formos 3 cultos, você vai ter 6 horas de culto, Te sobra 70 horas. Qual é a desculpa para não buscar a Deus? Qual é a desculpa para não ler as Escrituras? Para não ler a Bíblia? Porque 70 horas por semana. É impressionante que a primeira coisa que a pessoa faz quando ela se sente sobrecarregada é atacar a igreja,
Ah, é porque a gente vai muito na igreja. Ah, porque também 3 cultos, né, por semana. Olha, 6 horas de 3 cultos. Se você vai no estudo bíblico, põe 8 horas. Um dia você trabalha para o homem 8 horas. Então qual é a desculpa? Eu fico pensando, qual é a desculpa de um jovem, por exemplo, né? Que você vê que o jovem, ele tem ali, se você tirar de 24 horas, 8 dormindo, sobra 16 horas. Se ele estudar, então vai sobrar 10 horas no dia para ele, 10 horas. Na semana, 50 horas. E se você pegar 36 horas, a mesma contagem que eu fiz que sobra de sábado e domingo, porque são dias que não trabalha, vai para 86 horas. 86 horas. Se você pegar 6 para o culto, sobra 80. Se você pegar 8, vai sobrar 78. O que é que ele faz com isso? Qual é a desculpa para que um jovem não venha buscar a presença de Deus como deveria buscar? Qual é a desculpa? Fico eu pensando, queridos, né? E aquele que estuda à noite, que estuda só 4 horas, sobra 12 horas, 60 horas por semana. Sabe quanto vai dar no seu total, contando com sábado e domingo? 96 horas. Se você tirar 6 horas, vai dar 90 horas sobrando, ou 88 se a pessoa vai no estudo bíblico. Olha, 3 cultos por semana em um estudo bíblico, por exemplo. Estou contando 4 dias. O que é que vai fazer com todo esse restante de horas? Aonde é que a pessoa está passando tanto tempo que está ficando fraca? Que é gelado, uma pedra de gelo, não tem calor de Deus. A pessoa não busca o batismo com o Espírito Santo, não busca o crescimento na obra de Deus. Aonde é que essa pessoa fica quase 100 horas uma semana e não cresce no reino de Deus? Não há desculpas. As contas que nós fazemos mostra qual é a realidade, né? Mostra. Eu fico pensando assim, por que as pessoas atacam tanto a igreja? Por que fala que é a igreja que está tomando tempo, né? É como diz o termo grego, né? Ora, é dividir, decepar, cortar. É você pegar um tempo e começar a falar, eu vou dar desse tempo que eu tenho, tantas horas eu dou para a escola, tantas horas eu vou dar para o meu trabalho, né? Ora, tantas horas eu vou dar para o curso que eu estou fazendo. Ora, a primeira coisa que você deve fazer é você ceder o seu tempo para o mais importante, Deus. Primeiro é para Deus. Você primeiro administra o teu tempo e coloca Deus em todos os seus caminhos. E se não te sobrar tempo para outra coisa, então você não faz. Mas quando Deus ele fez o homem, ele concedeu o espaço de 24 horas para o homem descansar, para o homem cuidar da família, para o homem buscar Deus, para o homem trabalhar. Ele concedeu. Por quê? Porque isso é mais do que o suficiente. Então, como alguém pode falar que não tem tempo? Olha, ainda que uma pessoa ela trabalhe e estude, né? Vai sobrar para ela 4 horas por dia. No total, vai dar na semana 20 horas. Se contar com mais 36 de sábado e domingo, dá 56. Se você tirar 6 para a igreja, sobra 50. Ninguém pode falar que não tem tempo. Ninguém pode falar que não tem tempo, porque todo ser humano nessa terra tem 24 horas para fazer tudo isso. E muitos atarefados honram a Deus com o tempo que tem. Olha, a pessoa pode ser trilionária, ela não consegue comprar sequer um segundo a mais. É 24 horas. Se quiser mais tempo, sabe o que tem que fazer? Só se tivesse um outro planeta que tivesse uma rotação que fosse a metade da velocidade da Terra, porque a Terra roda igual para todo mundo. E quando ela dá a rotação completa, é
24 horas. Então eu fico pensando assim, queridos, né? Fico pensando dessa forma. Aquele que fala que não tem tempo, só se for alguém que o médico falou, você vai morrer. Só se for alguém que o médico falou, olha, você só tem mais uma semana de vida. Aí a pessoa fala, não tenho tempo, porque eu vou morrer. Ou alguém que está diante de uma bomba relógio, e essa bomba relógio, ela vai explodir, ela está contando os minutos. Olha, é 10, 9, 8, 7, 6, e aí vai, até explodir. A pessoa fala, não tenho tempo, meu tempo acabou, vou morrer. Porque se não é isso daí, eu digo a você, todo mundo tem tempo. Todo mundo tem tempo. Então se eu estou apertado, é uma péssima administração. Alguma coisa não está certo. Alguma coisa não está certo. Se eu olhar para a vida de Daniel, capítulo de número 6, versículo 13, diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel 6, do versículo 1 ao 3, diz que Daniel tomava conta de 40 províncias, sem celular, sem WhatsApp, sem mensagem de MSN, sem carro motorizado, sem avião, sem moto, tudo sendo feito a pé, a cavalo ou a barco, a carta. Era assim que ele fazia. E a Bíblia diz que Daniel tinha tempo, porque ele orava 3 vezes ao dia. Os judeus, a maioria dos judeus, eles têm no seu tempo o tempo para Deus. E o tempo que eles têm para Deus é inegociável. Não há possibilidade de troca. Não há. Eles têm esse tempo como um tempo muito precioso. Provavelmente eles oravam na hora, se eu não me engano, deve ser hora terça, né? Hora sexta e hora nona, tá? Hora 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde, se eu não me engano. Acredito que era isso, tá? Agora veja bem, eles tinham esse tempo como um tempo inegociável para oração, tá? Por isso que eu fico olhando para esta passagem e eu fico pensando assim, meu querido, Daniel tendo tanta tarefa, Daniel sendo um homem tão atarefado, orava 3 vezes ao dia. Eu olho para a mulher virtuosa. Quando eu olho para a mulher virtuosa, no capítulo 31 de Provérbios, meu querido, 31, diz que esta mulher, no versículo de número 13 diz, busca lã, trabalha de boa vontade com suas mãos, e como navio mercadante de longe traz o seu pão, anda de noite, se levanta, dá mantimento à sua casa e atarefa às suas servas, examina uma herdade e adquire, planta uma vinha com o fruto das suas mãos, cinge os lombos de força, fortalece os braços, prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam a roca. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dourada. Faz para si tapeçaria de linho fino, de púrpura, e a sua veste. Conhece o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Olha, faz panos de linho e fino, e vende-os, e dá cinta aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes. Ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo, olha só, de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos,
e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Oh, dai-lhe do fruto das suas mãos e louve-na nas portas das suas obras. A mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Onde? Só de olhar uma mulher dessa, com tanta tarefa, era uma mulher temente a Deus. Ela era uma mulher que buscava a face de Deus. Era uma mulher que tinha tarefa, que tinha fazer, mas que tinha o tempo para Deus. Era uma mulher que conseguia honrar a Deus com espaço de 24 horas. Quando eu fico olhando nesta passagem, eu penso: olha, Daniel era tarefado, a mulher virtuosa era tarefado, mas eles honravam, louvavam, tinham compromisso com Deus, não se atrapalhavam no tempo. No capítulo 10 de Daniel, no versículo 11, o anjo apareceu para Daniel e falou: Daniel, você é muito amado, Daniel. Deus amava Daniel, gostava de Daniel. Daniel, tu és muito desejável, tu és amado. Mateus 25, 23 diz que se você for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu garanto a você que se você não domina 24 horas, você não vai dominar 48. Pode te dar o dobro. Se você não dominar, pode te dar, queridos, você não vai conseguir. Você pode te dar 96 horas, pode te dar o 4. Porque se você é fiel no pouco, porque quando você tem Deus como importante na sua vida, você não entrega o seu tempo que é de Deus por nada, nem por aumento de salário, nem por hora extra, nem por nada. Você não entrega. Por quê? Porque para você é muito importante a presença de Deus. A tendência não é o tempo ser alargado, a tendência não é o tempo ser estendido, a tendência é o tempo ser abreviado. Mateus 24, 22 diz que se aqueles dias não fosse futuro, lá vai acontecer, abreviados, nenhuma carne se salvaria. A tendência é diminuir, porque o homem se atrapalha com o tempo, ele não tem domínio sobre o tempo. Lucas 16, versículo 8, chega a dizer que os filhos das trevas deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. É assustador olharmos na Bíblia e vemos, por exemplo, 1 Reis 18, ao 26 e 29, aqueles homens clamando a Baal, de manhã até o meio-dia. Claro, clamando ao vento, claro, um clamor maligno, diabólico, idólatra, pagão, não valia de nada, desagradava a Deus. Mas você já pensou se um povo crente fizesse isso? Já pensou? Olha, Atos 19, 34 diz que quando aquele povo de Éfeso viu que a idolatria, ou seja, as imagens, os nichos da Diana, estava sendo ameaçado, aquela religião pagã, porque o evangelho estava sendo pregado por Paulo, por Silas. Sabe o que aconteceu ali? Eles se sentiram ameaçados. Em Atos 19, 34 diz que os efésios clamaram por um espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Já pensou? Por isso que Paulo lutava. Paulo pensava: se esse povo se converter, vai descer poder de Deus sobre a vida desse povo, porque é um povo que faz isso para um ídolo. É um povo que clama por um espaço de quase 2 horas para um ídolo que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpa. Já pensou quando eles clamar para o Deus vivo? Por isso, queridos, que eu quero dizer para você que Deus chama pessoas
ocupadas para a sua obra. Fazer, atender, adorar, ter compromisso, orar, interceder, buscar, ajudar na igreja, arregaçar as mangas. Deus chama pessoas ocupadas. Mateus 24, 40, 41 diz: estarão 2 no campo, trabalhando, no trabalho. Estarão 2 no campo, um será levado e o outro será deixado. Estarão 2 moendo no moinho, será levado uma e a outra será deixada. Pessoas ocupadas, ambos com a mesma ocupação, ambos 24 horas, ambos, um honrava a Deus e o outro não. Um foi levado, o outro deixado. Olha, por exemplo, em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38 ao 42, nós vemos Lucas 10, 38 ao 42. Amém? Diz assim, Lucas 10, 38 ao 42. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Certa mulher, por nome de Marta, recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Repare, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Repare, Marta estava correndo de um lado para o outro, Maria estava aos pés de Jesus ouvindo a palavra. Aqui não está dizendo que a sua casa deve ser um lixo, aqui não está dizendo que a sua casa deve ser uma bagunça, mas eu garanto a você que para uma pessoa que não trabalha na empresa, se ela estabelecer um horário, quem trabalha na empresa é 8 horas, se você estabelecer um horário, olha, se você ficar mais do que 8 horas limpando tua casa, está precisando de libertação do espírito da limpeza. Por quê? O Senhor disse que 24 horas é o suficiente para que nós possamos fazer todas as coisas que um ser humano normal, sadio espiritualmente, salvo, pode fazer. 24 horas, você não precisa de mais tempo. Se for preciso, você tem que primeiro fazer uma análise, olhar. De repente está existindo um sanguessuga na tua vida, alguma coisa que está te roubando o seu tempo, você não está percebendo, tá? Algo pode estar roubando teu tempo, sanguessuga, parasita, que vem, é igual aqueles que pega no animal, no bicho, e ele não percebe, e vai sugando o seu sangue. A Bíblia diz que sangue é vida na Bíblia. Então, sangue é a vida, vai sugando sua vida. Alguma coisa está roubando seu tempo. Talvez você até sabe o que é, talvez você não sabe, talvez é preciso fazer uma análise. Alguma coisa, por quê? Porque 24 horas é o suficiente para que você faça tudo, para que você honre a Deus, com a sua casa, com a sua família, com a sua vida com Deus, para que você honre a Deus e ainda você possa descansar, tá? Deus não vai exigir mais do que você pode fazer, porque Ele deu 24 horas e é possível você honrar a Deus assim. Aí escute bem, queridos, eu olho, por exemplo, que Jesus não falou: olha, Marta, você não precisa limpar a sua casa, não é isso. O Senhor disse que ela estava afadigada com muitas coisas, estava distraída, havia um excesso naquilo que ela fazia, que roubava o tempo dela, estava tirando ela de estar aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos. Isso acontece na vida de muita gente, não é só com quem cuida de casa não.
em qualquer pessoa, homem, mulher. Talvez um sanguessuga está roubando a tua vida, o teu tempo com Deus. Você fala que não tem tempo, você tem tempo sim, mas alguma coisa está roubando o teu tempo com Deus. Procure saber. Isso vem em forma de parasita, vem em forma de sanguessuga. Às vezes pode ser que é alguma coisa que você gosta demais, pode vir em forma de algum hobby que você gosta de fazer, né? De algum serviço extra que você gosta de fazer, eu não sei. Mas uma coisa eu posso te garantir, tem um sanguessuga aí, tá? Eu olho, por exemplo, Lucas capítulo de número 14, versículo 16, a parábola da grande ceia, né? A Bíblia diz que estava tudo preparado, mas veja como está relacionado ao tempo. Está escrito assim, versículo 16, tá? Lucas 14, 16. Porém, ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Aqui é Deus, o certo homem representa Deus, e os primeiros convidados são os judeus, tá? Depois a igreja. Veja bem, a hora da ceia, né? Convidou a muitos. Versículo 17, a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Todos a uma começaram a se excusar-se, ou seja, desculpar-se. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo que me haja por excusado. Aqui é desculpado, né? Justificado. O 19, outro disse: comprei 5 juntas de bois, ou seja, pode ser um carro no dia de hoje, né? E vou experimentá-los, rogo-te que me haja por excusado. O outro disse: casei, portanto, e não posso ir. Querido, voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros das cidades e traz todos os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo: Senhor, feito tudo está, que mandasse ainda há lugar. E disse o seu senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Veja bem, aqui não é só, né? Isso aqui serve para nós. Isso aqui serve para quem diz que está sempre ocupado. Porque aqui comprou um campo, comprei um terreno. Olha, hoje não dá, hoje não vou no culto, viu? Porque eu comprei um terreno, negociei umas terras, negociei um apartamento, negociei uma casa, fechei um contrato muito importante, não tem como eu ir. Olha, essa é minha desculpa, é algo importante mesmo, desculpa, eu não vou poder ir. O outro comprou 5 juntas de bois. Alguém pode falar: eu comprei um carro, sabe, queria experimentar para ver se o motor tá bom, para ver se o carro é bom mesmo, porque eu acabei de negociar, queria que você entendesse, é algo importante para mim. Por favor, me desculpa, eu não vou hoje, tá? É dessa maneira que acontece. O outro fala: eu me casei, olha, me casei, agora eu quero aproveitar meu casamento, sabe? Então eu não vou buscar a presença de Deus hoje não, tá? Olha, por favor, você me desculpe, queria que você entendesse, porque é algo muito importante para mim. Isso acontece, né? Tudo relacionado a tempo. Olha, eu quero dizer para você uma coisa: você deve confiar em Deus. Se você por acaso se acha uma pessoa tarefada, é interessante dizer para você que Deus chama pessoas ocupadas. Deus chama mesmo. E se você se acha uma pessoa tarefada, a primeira coisa que você vai ter que fazer é confiar em Deus. Nunca entregar aquilo que é de Deus, o tempo que é de Deus. Nunca entregar. E ter um tempo para Deus. Fazer como os judeus faziam. Eles tinham a hora do sacrifício, né? Eles tinham, aqui quando você vê Daniel 10, 11, diz que o anjo tocou ele na hora do sacrifício à tarde. Ora, quando Pedro e João foram orar no templo, era a hora da oração, hora nona, né? Eles tinham um
tempo, e eles não negociavam esse tempo por nada. Para eles é muito importante esse tempo, ou seja, eles tinham no tempo dele um tempo estabelecido para Deus, para buscar a presença de Deus, tá? Aí eu fico pensando, para aquele que se acha ocupado, eu quero te falar uma coisa: você vai ter que confiar em Deus. Você vai ter que confiar em Deus. Se você acha que você vai apertar ou isso ou aquilo, então você tira alguma coisa, tira esse sanguessuga que está tirando teu tempo. Mas não deixa de fazer as coisas de Deus, não deixa de buscar a presença de Deus, não deixa de se consagrar a Deus, de crescer no reino de Deus. Eu garanto a você que se você fizer a tua parte, alguma coisa vai acontecer. Deus faz um milagre, sabe? Ele faz com que as coisas aconteçam mais rapidamente, com que você consiga resolver as suas coisas mais rapidamente. Ou talvez é preciso perder alguma coisa para honrar a Deus. Tudo isso faz parte do treinamento, do plano de Deus para a nossa vida. Mas Deus, o tempo de Deus é inegociável, tá? Inegociável. Amém? Tudo acontece quando você está honrando a Deus. Você sabia que uma das coisas que eu queria dizer para você, sabia que as coisas acontecem na vida de um cristão? Na maioria das vezes, a Bíblia mostra quando eles estavam fazendo a vontade de Deus. Atos 3:1 diz que quando Pedro e João estavam indo para orar no templo, eles viram um coxo a uma porta chamada Porta Formosa, e aquele coxo foi curado, ou seja, o homem passou a andar. Era a hora da oração, hora nona. Jó 42:10 diz que quando Jó estava orando, oração, Deus restituiu em dobro tudo que Jó tinha perdido. Atos 12, do versículo 1 ao 11, Pedro foi liberto da prisão, do poder dos romanos. Quando? Atos 12:5 diz que quando a igreja fazia orações de contínuo a favor de Pedro, um anjo libertou Pedro da prisão. Gênesis 25, versículo 21, diz que Rebeca era estéril, e ela deixou de ser estéril quando Isaac, seu marido, estava orando por ela. Você está vendo? Não é só palavras. Você está entendendo? Né? Aqui é a pessoa que se dispõe, que tem tempo para Deus. É a pessoa que não negocia o seu tempo, tem tempo de oração, que ora todo dia. Atos 16:25, Paulo e Silas na prisão, quando estavam cantando louvores, glorificando, exaltando a Deus, Deus derramou naquele lugar, foi um terremoto que abriu-se todas as celas. O carcereiro e sua família se converteram a Deus. Você entende? Quando você está fazendo a vontade de Deus, quando você está cuidando das coisas de Deus, as coisas começam a acontecer na sua vida. Eu quero terminar essa pregação deixando uma palavra para você: oração. Ore todos os dias da sua vida. O diabo vai tentar te enganar, principalmente quando você está fazendo alguma coisa, você está fazendo alguma tarefa, né? Que você está quase terminando, falta só um pouquinho para você terminar. Você acorda, a primeira coisa que você pensa é pegar uma ferramenta na mão para terminar logo aquilo ali. Não, antes que você pegue a ferramenta, vai orar. Antes que você ligue seu carro para buscar alguma peça, vai orar. Antes que você ligue seu computador para você ver alguma coisa, vai orar. Antes que você vá mexer no teu smartphone, no teu tablet, no teu iPhone, no teu iPad, né? iPod, vai orar.
Antes que você ligue a televisão, a TV a cabo, vai orar. Antes que você faça qualquer coisa, vai buscar a presença de Deus. Apresenta teu dia, apresenta a tua família, apresenta a tua esposa, apresenta os teus filhos, apresenta a igreja, apresenta a pregação que vai ter, apresenta a vida dos pastores, apresenta a liderança, apresenta as crianças, apresenta os jovens. Vai orar, vai buscar a presença de Deus, e você vai ver que as portas vão se abrir na tua vida. Por quê? Porque o tempo que nós devemos ter com Deus, ele deve ser inegociável. Temos tempo o suficiente, 24 horas, é mais do que o suficiente para que nós venhamos poder fazer tudo o que nós precisamos. Foi o tempo estabelecido por Deus. Foi o tempo que Deus nos concedeu. Quando Ele fez o homem, Ele sabia toda a necessidade do homem, que o homem precisaria buscá-lo, precisaria crescer na graça, no conhecimento, precisaria de buscar sustento, precisaria de cuidar da tua família. Tudo isso Deus sabia, até mesmo o tempo em que o homem iria tirar um lazer. Tudo isso. Eclesiastes 9:9 diz: goza a vida com a mulher que ama, né? Todos os dias da tua vida, né? Então, assim, você tem tempo até para buscar um lazer com a tua mulher. É uma questão de administração. É uma questão de você buscar administrar o seu tempo. É mais do que o suficiente. Porque se eu disser que eu não tenho tempo suficiente, seria como se eu falasse: Deus errou no cálculo. E Deus não errou no cálculo. Fica na paz do Senhor Jesus. Que essa palavra venha a ser uma bênção para a tua vida, hein? Que você, de agora em diante, você não chegue mais nem sequer atrasado no culto, tá? Você chegue no horário, chega na hora certa para honrar a Deus. Em nome de Jesus. Amém.